No ar, Brazilian Times Entrevista. Um bate-papo descontraído com muita informação, entretenimento e vários outros assuntos em destaque. Brazilian Times Entrevista. Apresentação: Denis Silva, eu e Yara Zagolin. Boa noite, boa noite. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Brazilian Times Entrevista. Estamos com um pouquinho de cara nova, diferente, com um layout diferente. E hoje o nosso bate-papo é lá em Miami, na Flórida. Isso mesmo, nós vamos bater um papo com uma especialista em investimentos e vistos e negócios que os brasileiros possam fazer nos Estados Unidos. Doutora Genilde Guerra já esteve conosco em 2020, se eu não me engano, esteve aqui batendo um papo conosco, e hoje ela vai explicar como é que nós brasileiros podemos fazer algum tipo de negócio, abrir empresa, morar ou trabalhar nos Estados Unidos. Como é que funciona isso? Quais são as probabilidades, quais são as possibilidades, como é que todo esse esquema funciona. Então, com vocês, doutora Genilde Guerra, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada por estar aqui com vocês. É um prazer tê-la aqui conosco, muito grande. Nós já batemos um papo antes, né, doutora? Exato, já foi, realmente. Já batemos papo antes. E agora nós vamos falar sobre investimentos, né? Que a gente pode fazer, nós brasileiros podemos fazer aí nos Estados Unidos. Quer dizer, é possível isso? Na verdade, é excelente para não somente nós brasileiros fazermos investimentos, fazer investimentos nos Estados Unidos, mas também acho que todos os brasileiros deveriam ampliar seus horizontes nos Estados Unidos. Nós temos um mercado muito bom aqui e praticamente quase todos os produtos é muito bem consumido. E é muito fácil, é muito prático você ser empresário nos Estados Unidos. É simplesmente chegar com uma boa ideia, abrir seu negócio e botar para frente. E os trâmites para tudo isso? É complicado igual aqui no Brasil? Porque aqui você tem que abrir empresa, tem que ter um período onde você já tenha investimentos, você tenha bens, você tem um certo fundo, alguma reserva financeira. Como é que funciona? Na verdade, sempre é melhor que a pessoa tenha uma boa ideia, o que ela vai fazer, um bom business plan, e também que ela consiga ter uma reserva, lógico, para qualquer negócio sempre é muito importante. Só que nos Estados Unidos é muito fácil abrir a empresa, tudo que você precisa é ter aquele nome que você quer dar na sua empresa, ter um plano comercial e botar para frente. Você pode abrir um negócio praticamente em 15 dias, o negócio está aberto, uns 10 dias no máximo para você ter sua companhia registrada com o equivalente ao CNPJ e começar a trabalhar. É muito, muito simples, muito direto. Abrir a conta bancária também não é difícil. E você... praticamente, hoje em dia, que muitas coisas são feitas online, a pessoa pode começar a trabalhar praticamente quase que imediato. Como eu falei, em 15 dias você pode ter um negócio já funcionando. E você sendo 100% estrangeiro. E a companhia vai ser americana, né? Não vai... Tá. Exato. E aí, nesse caso, precisaria estar morando nos Estados Unidos, doutor? Não necessariamente. Lógico, tem algumas burocracias, mas não é governamentais, sim, os bancos não querem abrir contas bancárias, a não ser que eles conheçam a pessoa que está abrindo a conta bancária, exatamente para evitar terrorismo, algum tipo de crime. Então, consequentemente, a pessoa deveria estar fisicamente presente no banco para conseguir abrir a conta bancária do negócio. Mas isso, como tem muitos bancos internacionais, se a pessoa tem já um relacionamento e o banco gostaria de estender esse relacionamento para os Estados Unidos, praticamente é muito simples. Ou seja,
Basta, então, uma visita aos Estados Unidos, né? Não necessariamente você precisa morar aí. Mas, doutor, me diz uma coisa, e como é que funciona o visto, então? Nesse caso, o empresário, vamos supor que ele seja aqui de São Paulo, ele queira abrir uma filial ou abrir uma matriz aí em Miami, por exemplo? Uhum. Certamente a pessoa não precisa estar vivendo nos Estados Unidos para ter o seu negócio. Preferencialmente, é bom que ela esteja nos Estados Unidos, possa abrir o seu negócio aqui e ela pode tanto morar aqui quanto morar no Brasil, mas o negócio pode ficar andando paralelamente nos Estados Unidos. Bom, aí nesse caso ela precisa ter um tutor, um responsável, um administrador. Sim, sim ou não, dependendo do negócio, né? Lógico, sempre é melhor que o negócio seja os olhos do dono em cima do negócio, né? Depende, claro. Lógico, sempre depende do que a pessoa gostaria de expandir aqui para os Estados Unidos. Mas sim, é um mercado muito bom, são 350 milhões de habitantes com poder de consumo, praticamente quase todos os produtos e serviços oferecidos, sempre tem alguém necessitando comprar. Então, é um bom mercado de expansão. E uma outra ideia que muita gente tem, a pessoa que expande o seu negócio para os Estados Unidos, ela não necessariamente ela vai abandonar o negócio no país de origem. Então, sempre é uma vantagem para os dois mercados, né? Ah, sim. Aí ficaria com Brasil e Estados Unidos, de preferência exato. Online. Exato. E em algum momento algumas visitas, né? Doutora Genilde, me diz uma coisa, vocês, a sua empresa, a Kravitz Guerra, já está aí há 4 décadas, se eu não me engano, né? Uhum. Então, vocês fariam esse tipo de acerto, esse não tipo somente, de apoio? Sim, não somente a gente pode organizar toda a parte comercial do empresário que está expandindo para os Estados Unidos, como também, se ele precisa de um visto de trabalho, a organização, a maioria, como a gente falou, abrir o seu negócio, abrir sua empresa é muito simples, muito rápida, muito dinâmica. Só que todo o processo aqui, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de contratos. Então, essa seria a parte mais burocrática de tudo. Então, você precisa de contrato para tudo, desde da onde você vai instalar o seu negócio, como os serviços que você vai comprar, contratar e assim por diante. Então, é sempre uma das coisas que sempre acontece nos Estados Unidos, é que tudo que você faz é bom consultar um advogado antes de fazer. Existe a parte tributária, que tem que ser muito bem organizada. A parte contratual é fundamental, que a pessoa tenha um bom contrato em tudo que ela vai fazer, tanto no que ela está contratando, quanto no que ela está vendendo. Um contrato de venda, praticamente qualquer coisa simples vai necessitar um contrato, qualquer coisa complexa que ela está comprando vai necessitar um contrato. Não é um luxo você ter um contrato. E um diferencial que acontece muito, há muitos países, não vou falar mal do Brasil, que o Brasil é um excelente país com excelentes empresários, mas as pessoas não têm muito o hábito de pedir um contrato para as pessoas onde você está negociando. Aqui Sim. É praticamente fundamental. Se você não quer fazer um contrato ainda, o negócio não está sendo feito. O americano, ele pensa assim, bom, a pessoa não me achou sério, não me levou a sério, porque eu nunca vi ele nunca ofereceu o contrato. Então, assim, no momento que vocês decidiram que quer comprar, quer vender, a próxima palavra é, vamos fazer um contrato. E o contrato é para bons amigos, bons negócios, e não para se você desconfia. E eu já ouvi falar, alguns empresários falam assim, não, mas não vou pedir contrato agora, ele vai achar que eu estou desconfiando dele. E o outro lado fala assim, bom, ele falou que ia me vender ou falou que ia comprar de mim e nunca apresentou o contrato. Então, ele achou que eu não sou sério, eu não quero meu produto. Então, essa é a grande fundamental. Tem que ter um contrato para tudo. É cultural isso. Yara? Sim. Eu estou aqui dos bastidores. Só uma observação. Podemos fazer uma correção na chamada do Brazilian Times, o nome correto da doutora Genilde Guerra. Guerra, sim. Isso.
É Genil de Guerra. Tá G-U-E-R-R-A. Isso, tá certinho. Genil de Guerra, tá perfeito. Eu falei da empresa Credit aqui Guerra. Na entrada do YouTube. Ah, na entrada do YouTube. Tá. Okay. Exato. Dani, Apenas você uma observação. Okay. Obrigada. Hoje em dia o nome ficou muito em vogue, né? Porque estão tendo na guerra, não. Toda hora estão falando da guerra da Ucrânia, né? Não tem nada a ver com guerra só quando precisa, né? Não, mas a guerra, se Deus quiser, vai terminar logo, vão chegar num acordo de cavalheiros. Por incrível que pareça, todo dia eu tento ver o news esperando que a guerra acabou. Mas todos nós, né? Todos nós temos a mesma esperança que essa tolice, né? Felizmente não afetou ainda a economia americana a guerra. No início as pessoas, lógico, é ruim para o mundo inteiro. Sim. Mas aqui está indo muito normal, como deveria estar, com exceção do preço da gasolina, né? Que cresceu, que no mundo inteiro ficou muito cara, exatamente pela falta de petróleo sendo distribuída, né? Então, as pessoas estão reclamando, acho que até no Brasil deve ter aumentado substancialmente. Aumentou a gasolina, mas, por outro lado, como nós temos os commodities, está sendo extremamente bem solicitado, então exato. As ações estão altas. Então, é um bom negócio. Infelizmente, alguns perdem, outros ganham. Esse é o mercado, não tem jeito. Exato. Mas há de melhorar. Vamos pedir para que o grande arquiteto do universo possa iluminar essas mentes infantis. Absolutamente. Mas, doutora, me diz uma coisa. O Brasil é rico, extremamente rico em tributos. Assim, como é que fica a situação tributária? Eu abro uma empresa aí. O que eu pago aqui no Brasil e o que eu devo pagar aí nos Estados Unidos? Bom, em geral, a gente tenta manter sempre o tributo separado. A companhia do empresário brasileiro vai ser uma companhia americana, sendo tributada nos Estados Unidos, e a gente tenta manter que ele, sendo brasileiro e com o negócio no Brasil, seja tributado somente no Brasil e manter as duas tributações completamente separadas. Isso é sempre uma forma de estruturar, exatamente porque existe essa... O Brasil não tem o valor muito alto, mas tem muitos impostos. E aqui nós estamos mais simplificados. Pode até ser, em alguns casos, mais alto, mas é bem mais simplificado. Tá? Então, isso aí facilita muito o negócio. É uma tributação única. Sorry. Ela tem... nós também temos algumas tributações, só que, por exemplo, existe o federal, o estadual e o ICM, né? Como se fosse equivalente ao ICM de vocês. Praticamente acabou. Não tem que fazer vários outros estilos de tributação. Então, é mais fácil manter sempre separado, até mesmo para que os contadores entendam direito e até os fiscais, né? No caso, o imposto, o tesouro, entenda também. A gente mantém sempre separado. Até quando o investidor é apenas um investidor passivo, ou seja, em algum negócio aqui, ou compra e venda de imóveis, ou compra e venda de ações, a gente sempre estrutura para que o negócio, o investimento, pague o seu próprio imposto se tiver que pagar. E o empresário, o investidor, fica completamente isento e fora da tributação americana. Jamais ele pode ser dono 100%, mas ele vai ficar do lado de fora da tributação. Então, a gente só deixa que o próprio negócio dele seja tributado de acordo. Se ganhar muito dinheiro, vai ser tributado de acordo com o que ganhar nos Estados Unidos. E vamos compensar também com todos os custos e gastos que ele possa ter para ganhar esse dinheiro. Então, a tributação a gente sempre mantém unicamente nos Estados Unidos. E isso reflete se ele, por exemplo, ter lucro, bastante lucro aí no exterior? Bom, a gente quer que ele tenha muito lucro, né? Mas a gente vai... Porque aqui tudo que você gasta para chegar a esse lucro... No Brasil tem aquela coisa simplificada, eu não sei direito como é que é o presumido, né? Que eu acho que fala. Aqui nós não temos. Tudo que você ganha é contabilizado de acordo e tem as deduções ou as despesas.
Então, se a gente americaniza o investimento, no caso, a gente vai poder usar as deduções, que é automática, que é privilégio a todos os americanos, todas as pessoas que estão aqui, e mais as deduções que ele possa ter. Então, todas as despesas, até mesmo se ele vem aos Estados Unidos para ver como está o investimento, essa viagem que ele teve, aluguel de carro, hotel, seja o que for que aconteceu, ele vai poder descontar contra o lucro que ele está tendo. Então, é uma compensação boa. Dependendo do tipo de estrutura profissional que a gente escolhe para aquele investimento em particular, é uns 20% apenas do ganho de capital. Então, seja o que for que ele ganhou, a gente deduz, bem aritmética, deduz as despesas inteiras que custou naquele andamento e paga apenas 20% em cima do que sobrou. Uau! Bem simples. Né? Então, sempre nesse aspecto, geralmente é um bom investimento. Nem toda contabilidade é assim como eu estou falando. Sempre existe você consultar um advogado tributarista que vai poder orientar o estrangeiro e fazer a forma correta. Se ele acabar fazendo levemente diferente, é possível que ele seja taxado em 30% e ainda em todo o investimento dele internacional. Tá? Porque existe, nos Estados Unidos, em muitas coisas a gente faz desse jeito que a pessoa que está aqui, ela tem que declarar tudo que ela tem no mundo inteiro. Inclusive, se ela está nos Estados Unidos, ela tem uma conta bancária no Brasil, ela é obrigada a declarar também. Não necessariamente pagar, mas declarar. Ok, eles só precisam saber o que você tem, né? Não que você tenha que pagar mais imposto sobre isso. Mas sempre depende se ela está aqui ou está lá onde é o domicílio fiscal dela. O domicílio fiscal. Exato. Por exemplo, o nosso amigo aqui, que está em Nova York, se ele tiver uma conta bancária no Brasil, ele deveria declarar que ele tem também uma conta no Brasil. Se o investidor é apenas o investidor aqui, temporário, e ele continua com o domicílio fiscal no Brasil, ele não tem que declarar. O negócio vai paralelamente, independente a ele. Uau! Agora, me diz uma coisa, doutora. As leis são as mesmas para os Estados Unidos em todo, ou cada estado tem a sua... Cada estado tem a sua lei. Existe um uniforme, para exatamente não confundir. Elas são similares, com poucas diferenças. Mas cada estado tem a sua lei, não somente sua lei, mas também seu tributo. Na Flórida, a gente tem 5,5%. Já em Nova York, chega até 12%. 12%. Então, sempre depende do negócio. Sempre depende do negócio, depende do estado, depende um pouco do ICM também. Alguns têm bem barato, mas eles cobram do outro lado. Depende também se o estado é mais rico ou não, se faz mais... eu acho que todos eles, por exemplo, os mais pobres é o que não tem imposto, né? Mas não é porque ele ficou pobre por não ter imposto, e sim ele tem o incentivo das pessoas usarem esse estado para atrair, né? Tem alguns estados aqui que tem petróleo, outros têm indústrias, outros têm turismo, então... Dependendo do que o estado tenha, ele tem uma estrutura diferente. Por exemplo, vamos pegar Nevada. Nevada é muito deserto. Praticamente não tem nada lá, não existe quase agricultura, não existe quase nada. Então, eles têm uma estrutura tributária excelente. As pessoas gostam muito de usar Nevada, exatamente pela flexibilidade que tem. Né? Na Delaware, que é um estado muito pequeno também, pelo tamanho não consegue produzir muito, nem ter muitas coisas, a estrutura tributária de companhias é muito boa. Excelente. Doutora, me diz uma coisa, se o brasileiro quiser, ele tem um certo valor, uma certa quantia, e ele deseja comprar aí, por exemplo, apartamento ou residências nos Estados Unidos e alugar, isso aí é algo interessante ou é besteira? Tem muito. Se ele comprou alguns anos atrás e ele está colocando para alugar agora, tá excelente, porque os aluguéis estão extremamente caros, e dependendo aonde, tá? Mas vamos falar a Flórida, por exemplo. Sim. Aqui dobrou, no mínimo, os aluguéis do ano 2020 para esse ano. Então, qualquer pessoa que tivesse um imóvel para alugar, o imóvel vai estar extremamente valorizado.
Então, nesse lado, é muito bom. E a outra, ele pode ter essa receita em dólar, às vezes até se ele tiver algum financiamento no imóvel, ele também pode se autopagar colocando o imóvel para alugar. É muito fácil o estrangeiro também pegar financiamento aqui imobiliário. Você poderia nos dar ideia de valores ou seria difícil? Vamos falar em lugar bom. Um lugar bom que você... Existem vários valores, lógico, mas um lugar, vamos pegar aqui na região dos bancos, que seria o mais estabelecido da cidade de Miami, no caso. Miami, que é uma cidade que todo mundo gosta, bem cosmopolita, na região que seria financeira, que é onde tem os bancos, onde muita gente mora. Um apartamento bom, a uns $400 mil, você compra um bom apartamento. E esse valor é à vista ou não, pode ser financiado? Mesmo para o brasileiro? Sim. Não importa muito se ele paga à vista ou parcelado, é a mesma coisa, que quem financia é o banco, né? Então, se eu tiver um certo... Vamos supor que eu tenha metade desse valor, 200 mil, e eu queira comprar, eu posso... Pode chegar até 400, muito fácil. É possível, então. E os juros bancários não são exorbitantes ou são? Não, para estrangeira, por volta de 4,5% no máximo. 4,5% ao mês? Ao ano. Ao ano? Meu Deus! A gente acha caro, né? Mas 4,5%. Doutor, é outra realidade, né? É outra realidade. E para estrangeiro é muito fácil, tem que provar muito pouco e eles fazem se pagar, se a pessoa tiver a metade do valor do imóvel, fica muito fácil comprar. Dani, você se interessou em comprar um espaço na Flórida por 400 mil? Já estava eu aqui pensando, falei, onde é que eu vou arranjar um dinheirinho para fazer, né, para comprar um terreno, comprar uma casa, né, Yara? Agora eu posso falar mais, dependendo onde você gosta de morar, tem por menos do que isso, né? Eu estou falando um lugar assim super, se fosse em São Paulo, seria no coração dos jardins, né? Então, exato. Se você for um pouquinho mais no outro bairro ou alguma coisa, os valores são bem menores. Então é possível. Com 300 mil, então é possível. Não, com 300 mil, muito fácil. Você compra excelentes locais e até mesmo no chamado jardins, né? Mas é menos privilegiado o apartamento. Você compraria um Mas não são, doutora, mas não são aqueles apartamentos em condomínios fechados, né? Não são aqueles... Como assim? As casas em condomínios fechados. Estou falando apartamento. Comprar casa em condomínio fechado não é para mim, Yara. Esse negócio de dividir terreno com o vizinho. E também é muito chato, né? Que você tem que ter uma guarita, né? Então eu também não gosto muito. É toda uma estrutura. Mas tem gente que gosta, quem tem criança é muito bom. Isso é. Quem tem criança é muito bom, porque a criança não vai sair do condomínio, né? E ao mesmo tempo vai ter uma sensação de liberdade. Eu não sei como que é aí, doutora, mas aqui tem-se uma suposta sensação de liberdade e uma suposta sensação de segurança, mas não é muito verdadeiro isso, não. Em geral, aqui os condomínios fechados, não é que, por exemplo, é mais seguro, sim, até mesmo em carro, indo rápido, ou a criança ficar perdida, esse tipo de coisa. Então, aparentemente é melhor. Mas isso para quem tem criança e quer deixar a criança solta, né? É verdade. Não. Bom, não é para todo mundo. Eu acho que eu não gostaria de morar num condomínio fechado, mas tem gente que gosta. É verdade. Aqui em São Paulo, mesmo com crianças, quando eu tinha as crianças pequenas, que hoje já são adultos, eu nunca morei em condomínio porque eu não gosto dessa sensação de estar presa ou de estar nessa comunidade, né? Exato. Não gosto disso. Agora, aqui também tem cidades. Por exemplo, tem uma cidade que é uma ilha. Então, não é um condomínio, não tem a guarita em si,
mas é tão privado, porque é uma ilha, que as crianças ficam soltas, né? Você vê um pai, 5 aninhos de idade, caminhando sozinho na rua. Mas essa história de condomínio já gerou uma série de outros problemas em termos de comportamento, principalmente dos adolescentes, que não é uma situação muito feliz, né? Exato. Mas aí é um assunto para psicólogos e psiquiatras. Exatamente. Não é o que a gente tem que fazer. E os offshores? O que é esse offshore? Porque quando a gente fala em offshore no Brasil, dá a impressão de coisa ilegal. Exato. Como é que é isso? Na verdade, nunca foi ilegal, ao contrário, é usado como um veículo de planejamento tributário, com flexibilidade. Existem várias outras formas de você fazer o planejamento tributário, mas o mais flexível, o mais barato é sempre usando a offshore. E offshore sempre foi legal fazer, tanto é que foi criado inicialmente pela Inglaterra para facilitar comércios internacionais e também diminui o imposto. Porque então é chamado os paraísos fiscais, porque você pode vender o seu produto facilmente e não ter que tributar no lugar errado, só onde você está fazendo onde é o seu domicílio fiscal é que você vai pagar o seu imposto em cima do ganho, mas você pode transferir, fazer uma série de coisas. Aqui nós usamos muito as companhias offshores, exatamente para dar para o investidor uma flexibilidade de transmissão. Tanto ele pode ter seu dono único, mandar o dinheiro diretamente, se ele está fazendo esse investimento, manda o dinheiro diretamente, ele não vai se preocupar em termos de herança, inventário, inventário acho que chama, caso ele venha a falecer, se ele ficar doente, quem vai tomar conta da companhia? Então, toda essa flexibilidade, a offshore já prevê e facilita a vida dele. Tá, em termos de processos internacionais. Muita gente acha, não, no Brasil é uma coisa, aqui é outra. Não, você pode ser processado em qualquer lugar do mundo, não importa o que aconteça. Então, com a offshore, ela te dá uma proteção patrimonial enorme e uma flexibilidade, porque a pessoa é dona do nariz dela. Ela pode chegar, trocar tudo do dia para a noite, sem pagar imposto de transmissão, sem se preocupar se alguém gostou ou não gostou. Até mesmo em termos, God forbid, se ele for se divorciar, ele pode fazer um acordo diretamente com a esposa, não precisa o governo se meter, não precisa os advogados se meterem. Então, isso flexibiliza o investimento, flexibiliza também o imposto dele, e a única exigência que tem, vou falar em termos de Brasil. O Brasil exige que a pessoa declare que ela é dona que ela é beneficiária de uma offshore. Fora isso, não tem nada proibido de ter esse tipo de coisa. E se ele está fazendo negócio internacional em qualquer lugar do mundo e ele não tiver uma offshore, ele tem muito mais risco, possivelmente parece até mais desonesto, no caso, não sei como vocês falam, de coisa errada, do que ele tendo uma offshore, porque se ele está fazendo um negócio em outro país diretamente, é pedir para ter risco, porque se acontecer qualquer coisa para ele, ele não vai poder estar presente, já que ele não mora no local, ou ele vai ter, o pior de tudo, se ele morresse no meio do caminho, ele vai ter que fazer um inventário numa jurisdição que não é da família, que não é dele. O próprio juiz fazendo o inventário não vai se sentir confortável de uma pessoa que ele não tem um rastro para fazer esse inventário. Então, a chance de demorar umas 5 vezes mais e custar muito mais caro é enorme. Então, muitas vezes a gente pega esses investidores sem offshore, você já julga que é uma pessoa muito primária, não é um investidor sofisticado, porque ele está simplesmente se arriscando sem nenhuma proteção, né? Então, isso realmente acontece muito. Infelizmente, ainda existe esse conceito negativo, e também o fato que a pessoa não tem uma boa assessoria. Como é muito ligado a
você tem que ser um tributarista internacional para entender mesmo quando acontece. Às vezes até um advogado. Outro dia eu tive um cliente que a pessoa falou, não, o advogado me aconselhou a comprar um seguro. Oh, sim, seguro é bom, mas para quê? Não, em vez de eu ter offshore, eu compro um seguro. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um seguro de vida protege a sua família, caso aconteça alguma coisa com você, mas não é um seguro de planejamento tributário, tampouco proteção patrimonial. A não sei que você fosse comprar um seguro do tamanho do seu patrimônio, e aí perdeu todo o patrimônio, o seguro cobre, né? Não faz sentido, né? Vai assim, e possivelmente era um advogado inexperiente, certamente, né? Que ninguém iria aconselhar um seguro em vez de uma offshore, porque a offshore é fundamental. Mas foi bom o esclarecimento, porque quando nós aqui no Brasil falamos em offshore, a gente sempre lembra de Ilhas Virgens, Exato. As Ilhas Caimãs, e que coloca-se dinheiro ilegal, dinheiro de lavagem. Existiu muito. Infelizmente, foi muito abusado pelos ilícitos esse tipo de companhia, exatamente pelo a noção artificial que daria um sigilo sobre os donos da firma. Existe uma certa proteção sigilosa no assunto, mas não é fundamental. Então, por isso que eles acabaram sendo pegos, né? Porque não é uma forma de você totalmente se esconder atrás da companhia e achar que ninguém vai descobrir que você é dono da companhia. Então, isso existia uma ignorância do criminoso, do ilícito, que ele podia fazer as coisas escondidas. Isso não existe. Ele não está no recorde público, mas o governo sempre vai conseguir descobrir quem eles são. E mais ainda, para evitar que os criminosos achassem que eles poderiam se esconder atrás das offshores, o governo criou internacionalmente. Hoje em dia é obrigatório todo mundo fazer um repórter internacional a respeito de quem é o dono da companhia. Então, a pessoa simplesmente, todos os anos, tem que declarar o que ela tem na companhia, se ela tem um patrimônio substancial, e se ela tem, e quem é ela. Então, tem que falar, eu sou fulano, eu sou brasileiro, e eu não tenho que pagar imposto no país onde está registrada minha companhia, mas eu faço as minhas obrigações no Brasil. Pronto, né? E esse é o meu patrimônio internacional. Não precisa nem dar muitos detalhes, mas ao menos essa identificação no repórter tem que ter. Isso aí acabou, eu acho que a partir de 2020, 2021, possivelmente pouco a gente vai ver o corrupto, o ilícito, o traficante, as pessoas que estavam tentando se esconder atrás de uma offshore, porque realmente sempre vai existir pessoas ilícitas no mundo, mas eu acho que vai diminuir bastante esse tipo de coisa. E as empresas, né, vão adquirindo experiência e vão sabendo lidar e vendo como se safar. Se eles são inteligentes, o outro lado também é inteligente. Também é. Eu, por exemplo, você falou das Ilhas Virgens. As Ilhas Virgens, hoje em dia, eles exigem que o dono da companhia seja listado na junta comercial nas Ilhas Virgens. Eu, pessoalmente, não gosto muito disso, porque eu acho que o objetivo da offshore é realmente uma proteção patrimonial e uma proteção tributária. Então, se você está listado lá nas Ilhas Virgens, e alguém vai lá e pega uma cópia enorme e publica esse nome, e até mesmo algumas pessoas falam que a partir do ano que vem você vai poder botar no Google e o seu nome está lá, eu acho que perde um pouco essa proteção patrimonial, porque imagina se um sequestrador descobre que você é dono dessa companhia offshore. E ele não entende nada, mas ele sabe assim, bom, se tem offshore deve ter muito dinheiro. E às vezes não, né? Às vezes não, às vezes é para outro motivo. A pessoa está fazendo um comércio internacional e ganhou bem pouquinho. Então, você não precisa estar exposta publicamente. Então, faz já alguns anos, ou atualmente, nós estamos mudando. Quem tinha as Ilhas Virgens, nós estamos mudando para outras jurisdições, porque eu acho negativo a pessoa estar publicamente exposta. Mas, hoje em dia, ele já tem essas exigências, né?
Quer dizer, se você tem, então, um dinheiro razoável e você quiser negociar, ganhar um pouquinho, você pode investir fora do Brasil, né? Nesse caso, como a doutora Genilde havia dito, você precisa de um apoio, de uma assessoria tributária e também de um advogado para poder fazer um contrato correto, para saber exatamente o que é necessário, o que deve ser pago, de que forma deve ser pago. Então, é possível sim, né, doutora? É possível fazer bons negócios fora do Brasil. Então, eu acho que até você falou, se tiver algum dinheiro para investir, eu acho que vale a pena, praticamente para todos nós, fazer esse investimento internacional, porque a pessoa aprende muito com os Estados Unidos. Eu acho que não é só para o rico, e sim para qualquer pessoa que tenha uma boa ideia, ou um bom produto, ou que possa realmente fazer um certo investimento para testar e ficar acostumada com fazer negócio internacional. E não, os Estados Unidos, agora eu vou falar como americano, é tão bom estar aqui que, digamos que você pode fazer um negócio, agora não existe mais Rússia, né? Mas vamos usar um outro país. Você gostaria de fazer um negócio da Itália e Dubai. Se você tiver a sua headquarters, o seu local nos Estados Unidos, vai facilitar todas as suas transações comerciais, desde a sua companhia de seguro, seu banco, o que for, e você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Se eu fosse tentar fazer a mesma transação da Itália e Brasil, o Brasil me complica. O sistema bancário no Brasil é extremamente complexo e caro, e lento, burocrático. Então, tipo, é impressionante que para fazer uma transferência bancária, o Brasil às vezes leva até uma semana para fazer essa transferência. Não existe negócio que vai ficar esperando que o seu banco decida fazer um negócio assim. Então, consequentemente, eu acho que a pessoa que quer fazer qualquer negócio em qualquer lugar do mundo, ela obrigatoriamente deveria expandir o negócio para os Estados Unidos, e os negócios podem ser feitos seja onde for, pode fazer com a China, com a Itália, com o que seja, através dos Estados Unidos. Isso realmente agiliza, facilita, tem uma credibilidade melhor, tem transporte, tem banco, tem companhia de seguro. Então, seja o que for, fica mais fácil. Bom saber, bom saber. Agora, doutora, mais detalhes, mais informações? Tem algum site que a gente possa buscar? Algum contato teu que a gente possa adquirir? A gente tenta, sempre que tem alguma lei nova, alguma coisa diferente, a gente tenta mandar newsletter para todo mundo. Então, praticamente, é contactar nós no nosso site e pedir a informação que seja de acordo com a pessoa, né? O que ela quiser. Eu não me importo de responder todas as perguntas que os clientes mandam, né? Sempre tento. Dele tem condição de a gente colocar o site da Kravitz Guerra, né? Não, é Kravitz Law. Como é que é o nome, Yara? Fala de novo aí. Kravitz com K, K-R-A-V de Vitória, R-I-T de Tereza, Z de Zebra. É Kravitz Law, L-A-W. Kravitz Law, lei, L-A-W.com. O nome da firma é Kravitz Guerra, mas a gente resolveu botar o nome dele, que ele tem mais de 40 anos, então fica mais curtinho, né? Senão fica Kravitz Guerra. Como você só tem 30, então não vai dizer que você está aí há tanto tempo, né, doutora? Exato. Ele tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 30, todos nós temos. Mas é muito bom. O que a pessoa quiser fazer, vindo para os Estados Unidos, facilita praticamente. Fala de novo, Yara. Mandei no WhatsApp. Vamos lá? K-R-A-T-I-V de Vitória, Z de Não, devagar, Yara, não corre. Tá, deixa eu falar. K de quilo, R de Roberto, A de Antônio, V de Victor, I de Ivo, T de Thomas, Z de Zebra, L de Luiz, A de Antônio, W. R? K-R-A. Ok. T-I-T-Z. TZ. Eu mandei no teu WhatsApp. Ela tá mandando no por WhatsApp. Tem e da Yara, nos dois. Abriu?
Kravitzlaw.com, isso mesmo. Então, dúvidas, interesses em abrir, interesse em conhecer, isso aqui é só um petisco para a gente poder entender que existe essa possibilidade de fazermos negócios, de alugarmos, de comprarmos, de trabalharmos, tudo isso você pode fazer nos Estados Unidos, é possível, porque a gente tem aquela impressão que os Estados Unidos não vai aceitar os brasileiros, mas é possível, você só precisa de um apoio, né, de uma assessoria, tanto tributária quanto jurídica, né? Até eu posso lhe falar que eu já encontrei negócios que as pessoas entram de sócios aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um estrangeiro sendo sócio de um americano. Se a estrutura é mal feita ou não é tributariamente pensada, uma das partes vai pagar o dobro. Porque o estrangeiro está sobre um sistema tributário e o americano sobre outro sistema tributário. Então, tem como organizar que ambos paguem o mínimo possível, mas se não organizar corretamente, alguém vai pagar muito mais caro. Tá? Então, geralmente, o estrangeiro é o que acaba levando na cabeça. Mas principalmente porque não conhece as leis. Né? Exato, porque o americano ele vai passar e pagar pessoalmente, então ele vai pagar praticamente quase nada, e o estrangeiro vai ter que pagar no mínimo de 30% e não vai conseguir deduzir nada. Então, agora, se fosse mudar a história, no qual o estrangeiro fosse deduzir tudo e pagar o mínimo possível, o americano é que ia estar extremamente pagando muito além do que ele deveria pagar. Tudo isso pode ser resolvido de uma forma, dependendo como é organizada a companhia. Só que como o defeito de muitos estrangeiros, eles não têm o hábito de consultar um advogado e eles vão fazendo negócio, tipo, eu e a Michelle vamos abrir uma carrocinha de cachorro-quente. A gente pode tanto ser extremamente tributada ou não. Tudo depende do advogado que a gente consultar. Um assunto, uma habilidade que nós normalmente não temos. Nós nunca contratamos um advogado. Uma assessoria tributária aqui no Brasil. Eu vou fazer um depoimento aqui de bastidores ao vivo. Ok. Posso? Claro. Eu cheguei nos Estados Unidos, vindo da quarentena no México, a Yara sabia já da minha vontade de vir morar aqui. Quando eu pisei em Orlando, o meu amigo, que eu não vou citar o nome porque não vem ao caso, a primeira coisa que ele me disse a primeira coisa que você tem que fazer quando pisar nos Estados Unidos é procurar um bom advogado. E aí eu cheguei até a Genilde e, graças a Deus, eu estou conseguindo me estruturar como estrangeira, me estruturar como imigrante, como empresária, graças aos conselhos e a orientação dela e do escritório. Então, assim, não é caso, eu tenho fé cênica em tudo que eu falo, todo mundo conhece a minha verdade, eu jamais daria um depoimento de bastidor de algo que não fosse real. Então, podem acreditar que a orientação é verdadeira. E são coisas simples, né? Porque poderia fazer quase a mesma coisa do lado da forma errada ou correta, né? Simplesmente vai fazer tal coisa, vira empresária. E começa do início. Mas essa diferença cultural tem que ser bem colocada exatamente por causa disso, porque nós temos o hábito de não fazer. E aí é extremamente necessário que se faça por uma questão matemática, né? Simplificar, agilizar também, né? Exatamente. Bom, então, nós estamos aqui com o nosso tempo já estourando, 45 minutos. Dani, tem alguma dúvida com relação a vistos, investimentos, ações? Estou aqui, Yara. Não, sem dúvida, Yara. Estou aqui, amei, estava aqui escutando, já pensando como é que eu vou meter um dinheiro nessa história aí, porque eu estou querendo investir e com as ideias da doutora e vai ser lá para a Flórida fora, viu, Yara? Então, vamos até falar de um americano aqui investindo no estado da Flórida, digamos.
Precisa, para o americano também, precisa pegar um advogado e consultar para fazer da forma correta. Eu tive, há pouco tempo, eu estava falando com um americano, e ele tinha 6 propriedades. E ele estava, assim, super feliz, porque ele é um investidor em imóveis. Tudo no nome pessoal dele. Se ele tivesse um único pequeno acidente de carro, a primeira coisa que os advogados vão fazer é anexar, no mínimo, 5 das propriedades dele. Então, ele tem imediatamente fazer alguma coisa para a proteção patrimonial dele. E, às vezes, a pessoa acha assim, não, eu comprei os imóveis, eu paguei, eu estou feliz da vida. Você não pode fazer sem consultar o advogado, ou um bom advogado. Porque, na verdade, para comprar um imóvel, o escrivão, a pessoa que faz, geralmente vai ser um advogado. Mas eles nem pensaram, né? Se ele tem 1 ou 20, é a mesma coisa para quem fez essa escritura. E ele realmente tem 5 em risco. Olha aí. Que coisa. Olha o problemão que ele arrumou para a cabeça, né? Não, felizmente vão esperar que não aconteça nenhum problema. Só que a estrutura é importante que ele arrume, né? Eu pego muitos estrangeiros também comprando propriedade em nome de companhia e a pessoa não raciocina que se ela acontecer alguma coisa com ela, tipo, se ela morrer, essa companhia vai ser taxada em 40%. E muitos deles não têm noção disso. Não, Esperamos que ninguém morra, né? Ninguém tem noção. Bom, doutora, foi muito bom o nosso bate-papo. Vou repensar aqui os meus valores. Vem para cá, vem para Miami. Vamos repensar os investimentos aqui, já que a nossa carga tributária é muito alta, né? As nossas despesas bancárias também são muito altas, né? Então vamos repensar. O banco é confuso no Brasil. Eu adoro o Brasil, acho que muitas coisas funcionam muito bem aí, mas banco não é o forte do Brasil. Isso é bom para eles, né? Eles ganham muito bem, e eles estão muito tristes, muito chateados agora com o atual governo, principalmente por causa desse sistema de transferência de valores, né? Tá sabendo, muito sério isso, muito sério. Bom, mas está correndo aí embaixo o site da doutora, então se tiverem dúvidas, quiserem mais informações, é só acessar. E a próxima viagem aos Estados Unidos pode ser feita de uma outra forma, com outro olhar, né? Então, próxima viagem, vamos olhar de uma outra forma. Todo brasileiro adora a Flórida, né? Porque tem um clima muito parecido com o nosso. Então, aos interessados, além de passear, pode fazer bons negócios lá. Doutora, muito obrigada por todas as informações, por todos os esclarecimentos, pela amplitude, pela abertura do horizonte. Então, muito obrigada, foi muito bom para todos nós. Já vamos corrigir aqui. Ok, tá ótimo. O que Dona Michele está dizendo ao fundo... É que eu acho que entrou um ponto no meio do site. É kravitzlaw.com. Não... É exatamente como está escrito, só que depois de Ló tem um .com. Kravis. Não. É depois. Só que está como kravis.law. Sim, é kravitzlaw.com. Isso. Não, é que estava passando aqui na frente. Agora sim. Agora sim está certo, né? kravitzlaw.com. Isso, agora está certo. Não vamos mais esquecer esse nome, olha, falando tantas vezes. Exato. Kravitzlaw.com. Você tem que trazer o Kravitz aqui. Sempre pode. Então, já registramos... Já tentou puxar ele, mas ele é tímido. Já registramos o nome da empresa, kravitzlaw.com. As dúvidas... As ideias, entre em contato, a doutora Genilde vai ter um grande prazer em responder a todos nós, brasileiros principalmente. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, Dani? Com certeza, Yara, só cheguei aqui, para agradecer a doutora. Desculpa aí, doutora, que eu tô com um problema no meu monitor aqui, tá uma loucura, meu monitor tá aparecendo só a metade. Tá muito frio aí. E tá frio, os dedos não estão batendo direito.
Mas está aí, ó, no final de tudo. 28 graus aqui hoje, você deve estar... Nossa, não, hoje tá, essas horas 2 graus. 32 agora. Tá frio. Aqui em São Paulo tá 27. Quanto Vocês estão você? bem, vocês estão quentinhos, viu, gente? Que aqui o bicho 27, tá pegando. quase 9 horas da noite, são 27 graus. Tá calor, tá calor. Tá quente. Doutora, brigadão, Michele, beijão pra você. Um beijo no Brigadão mais uma coração, vez. obrigada por tudo sempre, tá? Um Tamo beijo agarrado. para vocês. Tchau. Obrigada a todo mundo. Boa noite para todos vocês. Estejam sempre conosco. Muito obrigada. Brazilian Times Entrevista.